Boa noite, uma vez mais. Estamos novamente no canal para mais um vídeo. Bem-vindos a todos e a todas, aos telespectadores, àqueles que subscreveram o canal e que gostam sempre também aqui de partilhar, enfim, às vezes até emendar-me sobre algum aspecto da Bíblia Sagrada que eu possa eventualmente também interpretar de uma forma menos correta, e o que é legítimo. O que é legítimo e o que é importante é precisamente nós fazermos estes ajustes para chegarmos realmente ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Este pequeno vídeo é muito simples. Eu gostava de esclarecer algo a nível pessoal, mas que tem a ver com a palavra de Deus, portanto não quero aqui influenciar ninguém, é apenas esclarecer algo muito importante. Como vocês sabem, eu ao longo dos vídeos que gravo e das conversas que tenho na vida cotidiana, quer no trabalho, quer na vida escolar, familiar, entre amigos, e vocês já puderam assistir aqui no canal também, eu uso muito o nome de Deus. E numa tradução que é a mais comum, a vulgar, aquela que é mais conhecida, com base latina, que é Jeová. E muitas pessoas perguntam, com alguma curiosidade, respeitando sempre a opinião, e é assim que deve ser, como cristãos, se eu pertenço à denominação religiosa Testemunhas de Jeová. E eu vou dizer aqui que não. Obviamente que também não vou mentir, não quero mentir, não é a minha intenção induzir as pessoas em erro. Já assisti a muitas reuniões nas testemunhas de Jeová, também já assisti a outras denominações religiosas, como a católica, que foi praticamente a primeira igreja que eu entrei e que orei e que fiz as minhas entregas como pessoa para Deus e para Cristo. Mas também já dentro da Aliança Evangélica, que é como se chama o grupo das várias denominações evangélicas, e existem várias, nós podemos dar aqui vários exemplos, os da Assembleia de Deus, a Igreja Batista, temos realmente também a Igreja Universal do Reino de Deus, já noutra vertente, e depois também noutras, não é bem evangélicas ou protestantes, mas temos outras denominações religiosas que são também cristãs, muitas pessoas apelidam de pseudo-cristãs, o que eu não concordo muito, porque também elas aceitam o Jesus como o Filho de Deus, a imagem do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso. Logo é a imagem de Deus, é Deus connosco. Se Jesus está junto a nós, é Deus connosco. Portanto, nada aqui a dizer, que são as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Duas denominações religiosas que pessoalmente eu admiro em algumas interpretações bíblicas. Não quero aqui induzir aos irmãos e às irmãs aqui más interpretações. Não concordo plenamente com algumas ideologias das denominações, das várias denominações, mas como irmãos em Cristo, portanto, eu gosto sempre de partilhar, e aqui está a nossa ferramenta de salvação, a Bíblia Sagrada, independentemente da tradução, atenção, e temos que ter, obviamente, temos que ter noção de que esta Bíblia, a Bíblia King James atualizada, a versão Freemade, tem outras traduções, mas, por exemplo, esta tradução é usada na Igreja Evangélica, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, também. Mas se nós formos para a Igreja Católica, existe algumas, uma delas, que é a mais conhecida, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia, aliás,
que eu quero confidenciar-vos aqui, que eu tenho uma admiração enorme por essa tradução e para mim é a melhor tradução, tirando os livros apócrifos que estão contidos nessa tradução, que eu gosto muito. Mas o facto é, infelizmente, fruto da nossa imperfeição. Por exemplo, eu questiono, independentemente da religião, como eu disse, portanto, eu sou cristão, o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, Pai do nosso Senhor e Salvador, Rei e Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, e tenho o meu Salvador pessoal, que eu aceito e aceitei e aceitarei sempre, todos os dias, que é o Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Portanto, acredito na ressurreição, no último dia, portanto, acredito também que as pessoas ficam no adormecimento da morte, quando elas morrem, obviamente, e que depois serão ressuscitadas no último dia. E que também o paraíso será esta terra, este mundo, o planeta azul, restaurado, como foi no tempo de Adão e Eva, em que viviam no Jardim do Éden. Mas agora não será só naquela zona do Éden, mas de facto será o planeta transformado e apenas reinado pelo Senhor Jesus Cristo e tendo como Deus Pai o único Deus verdadeiro e assim o Deus de todos nós. Acredito que de facto nós teremos um conhecimento realmente incrível, falar com Deus, falar com Jesus diretamente, com os anjos, será de facto algo fantástico. Vamos ter um conhecimento alargado e vamos ter tempo porque teremos a vida eterna para falarmos de tudo, as constelações, a criação das estrelas, a dimensão do universo, que é infinito, portanto podemos eventualmente visualizar todos os planetas que existem, portanto, e é algo que nos ultrapassa, o conhecimento, a nossa mente, por mais que nós consigamos ir até um ponto, existe sempre mais outros pontos, porque, obviamente, o conhecimento de Deus é, de facto, magnânimo e incompreensível para nós, não conseguimos, obviamente, chegar a tanto conhecimento. Mas o facto é que eu acredito sim que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, portanto, como a Bíblia diz, será a guerra do Armagedão e depois, obviamente, serão os maus destruídos e irão, de facto, para a destruição eterna. Eu confesso que o inferno, o tormento eterno, penso que, na minha opinião, penso que não será, digamos, a meu ver, portanto, o último passo para as pessoas más, que não quiseram aceitar o Senhor Jesus, que não quiseram aceitar Deus. Eles serão destruídos e a morte é eterna, portanto, eles não vão ser ressuscitados. Mas, obviamente, que eu respeito também quem acredita no inferno e no tormento eterno, no castigo eterno, e, portanto, como cristãos que somos, obviamente que o que é verdade virá. E isso nós temos a certeza. Agora, de facto, temos algumas diferenças. Outra questão que eu também gostava de apresentar e partilhar convosco é, como sabem, cada denominação religiosa usa uma certa Bíblia. E as traduções são muito tendenciosas para aquilo que aquela igreja pretende. Portanto, eu vou-vos dar um exemplo muito simples. E vou começar por vou só dar alguns exemplos, poucos. Não é necessário aqui dar imensos, porque estes são suficientes que eu vou dar, estes exemplos vou dar, são suficientes para nós percebermos um pouco as ideias tendenciosas que aquelas denominações religiosas querem dar aos fiéis discípulos de Jesus. Portanto, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Vamos começar, por exemplo, pelas testemunhas de Jeová. Esta denominação religiosa
invoca muito uma passagem da Bíblia, que é o Salmo 83, versículo 18. Somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Portanto, aqui nesta Bíblia não diz o nome de Jeová, mas a maioria das Bíblias tem. Somente Jeová é o Altíssimo sobre toda a terra. Para quê? Para sublinharem que, de facto, somente o Senhor Jeová é o Altíssimo sobre toda a terra. E aqui evocar o nome. Sou-vos sincero, dou razão aqui às testemunhas de Jeová. O nome de Deus, ainda que não seja a tradução corretíssima do tetragrama sagrado, o nome tem que ser pronunciado e vai-se fazer o quê? Uma tradução muito próxima para que seja proferido e dê esse conhecimento a todos, como diz as Sagradas Escrituras, já desde o livro do Êxodo, que o nome de Deus terá que ser conhecido para todo o sempre e cruzando todas as gerações. Mas, de facto, não podemos só nos cingir por um texto bíblico. Por exemplo, nos evangélicos e nas várias denominações que acreditam, por exemplo, na Trindade, atenção, a palavra Trindade não existe na Bíblia Sagrada, mas o que é que alguns evangélicos acreditam? Que o Senhor Jeová, o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus. Um só Deus. Mas existe outra denominação evangélica, ou outras denominações evangélicas, que também acreditam na Trindade, no Deus triuno, que é a pessoa de Jeová, Deus, a pessoa de Jesus Cristo, Filho, e o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, fazem a composição do Deus único. E aqui difere-se de outras denominações evangélicas, e aqui são 3 pessoas que fazem o Deus verdadeiro, mas são 3 pessoas distintas. E, por exemplo, as testemunhas de Jeová diferenciam. Portanto, Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus está abaixo, e o Espírito Santo, esta denominação religiosa, denomina como a força ativa de Deus, a ação de Deus. Eu aqui confesso que, de facto, acredito que Deus, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, é Espírito. Portanto, a grandiosidade é tanta que como é que nós conseguimos ver a sua glória? Manifesta no Filho, na pessoa do Filho, que é diferente do Pai. Portanto, é uma pessoa diferente do Pai, mas não é inferior ao Pai, está à direita do Pai. Claro que, será que o Senhor Jesus diz e o Senhor Jeová Deus obedece? É ao contrário, e a Bíblia sempre manifestou, em qualquer passagem que nós tenhamos acesso à Bíblia Sagrada, vemos que Deus direciona, Deus dá as indicações e o Senhor Jesus faz. É o executor das ordens do Pai. E o que é para mim também o Espírito Santo? Bem, para além de que o Senhor Jesus Cristo é a imagem do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, e eu vou-vos dizer aqui uma coisa, eu considero, independentemente da denominação religiosa que possa estar a ouvir, eu considero que, como o marido e a esposa casados no Senhor são uma só carne, mas são 2 pessoas, da mesma forma que o Pai e o Filho são um, mas 2 pessoas distintas. Portanto, o Pai é Espírito, é o superior, é o Deus Todo-Poderoso, e o Filho de Deus, que está em igualdade ao Pai, mas sob as ordens do Pai, e não faz nada a não ser pela ordem do Pai, é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Portanto, logo, como a esposa e o marido são uma só carne para o Senhor, para Deus, então também aqui é um Deus Pai e o Filho de Deus.
mas são duas pessoas distintas. Logo, o Pai realmente é o Deus Todo-Poderoso e Jesus, o Filho, o Cordeiro do Deus Todo-Poderoso. E como eu estava a dizer, o que é o Espírito Santo? Bem, eu compreendo quando as testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que é a força ativa. Não é bem uma força ativa. O Espírito Santo é toda a ação. Atenção, o Espírito Santo, o que eu considero, o que eu acredito é, o Espírito Santo é toda a ação de Deus em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer lugar. É toda a ação de Deus. Qualquer decisão, qualquer palavra, mandamento, seja o que for, o Espírito Santo é de facto a composição da santidade de Deus. E é todo o movimento de Deus, o sopro de Deus, a criação de Deus, o ato de criar, o movimento de Deus. Porque Deus é Espírito e Deus é a santidade. Portanto, logo, eu até entendo aqui um pouco as testemunhas de Jeová quando falam na força ativa. Não podem escrever Espírito Santo em letra pequena, não podem menosprezar ou pôr em segundo lugar, ou terceiro ou quarto lugar o Espírito Santo, não podem, porque é o único pecado, pecar contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. E é muito importante isso. E agora, queria salientar aqui outra coisa, que era sobre novamente as traduções bíblicas. A minha questão é, porquê que, e eu agora vou dizer porquê, porquê que as Bíblias evangélicas e até mesmo a católica, em vez de ter o nome Jeová na tradução de português de Portugal ou português do Brasil, e têm Senhor? Porque, segundo dizem alguns entendidos, os judeus não queriam pronunciar o nome de Deus em virtude de ser sagrado e não terem de facto a infelicidade de manchar o nome de Deus por escreverem de uma forma simples ou vulgar. Não, era demasiado santo para se preferir, para escrever. Mas de facto Deus tem um nome. O tetragrama sagrado é para ser conhecido. E Deus fez questão de dizer, e está na Bíblia Sagrada. De facto, vejo que as denominações evangélicas põem Senhor para que, quer no Novo Testamento, que o nome de Jeová não aparece nos textos gregos, só aparece Kyrios, o Adonai, que é Senhor, aparece só apenas Senhor. E, portanto, quando se refere ao Pai ou quando se refere ao Filho. Já no Antigo Testamento, sim, aparece o nome de Deus. Portanto, o que é que entristece-me um pouco aqui é que, independentemente da religião, nós devemos colocar o nome no Antigo Testamento conforme estavam nos manuscritos, nos escritos, nos originais. Portanto, não pomos o tetragrama, não vamos pôr, por exemplo, Yahvé, que é uma palavra estrangeira, mas vamos pôr o nome comum, a tradução comum, com base latina, que é Jeová. E, portanto, as pessoas não têm que, por nós falarmos em Jeová, no nome de Deus, não têm que canalizar apenas para uma denominação religiosa. E até mais, porque quem traduziu o nome de Jeová, o nome do tetragrama para Jeová, foi uma personalidade católica, que eu posso eventualmente, eu agora não tenho aqui a referência, mas que foi uma personagem católica. Portanto, a origem do nome Jeová não partiu das testemunhas de Jeová. Essa organização religiosa usa o nome e usa muito bem, confesso, mas também tem que usar o nome que está acima de todos os nomes. E isso foi um mandamento de Jeová, que é o Senhor Jesus Cristo. E quem não pregar em nome de Jesus, quem não aceitar o Senhor Jesus como o seu único Salvador, o Senhor Jesus não o vai reconhecer perante o Pai.
o Deus Todo-Poderoso. E se não reconhecerem reconhecerem Jesus como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, a imagem do Deus verdadeiro, como se fosse o Pai e ali estivesse, não serão salvos. Portanto, eu tenho pena. O que eu sugiro é que alguma eu diria, grupos, não queria bem dizer grupos, acho que é um nome mais vulgar, mas estas equipas de eruditos cristãos poderiam eventualmente pôr, e temos aqui, por exemplo, a Sociedade Bíblica Ibero-Americana, temos aqui a ABA, temos a Paulus, portanto, várias editoras. Penso que as editoras deveriam ter consciência de que não têm que ter medo, não têm que ter problemas, não têm que sentir-se, alocados à denominação religiosa das Testemunhas de Jeová, porque colocam o nome de Jeová no Antigo Testamento em vez da palavra Senhor. Portanto, penso que aqui deveremos traduzir a Bíblia Sagrada o mais próximo dos originais. Assim despeço com um forte abraço cristão. Queria só, de facto, fazer à parte, uma reflexão. Fiquem com Deus em Cristo Jesus e até ao próximo vídeo. Obrigado.